Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome, eu sou o PM. Neste vídeo eu vou fazer a análise ao episódio 3 do Moon Knight, cheio de luzes e movimentos estelares, mas também nos dá para além disso várias referências ao resto do MCU, assim como às bandas desenhadas da Marvel. À medida que o Moon Knight aumenta no seu enredo, é apenas uma questão de tempo até que o resto do MCU venha a caminho. É impossível que o Doctor Strange e o Wong não tenham reparado na interferência temporal feita por Khonshu, pelo menos penso que não. O episódio 3 do Moon Knight também apresenta uma referência que talvez nos ligue à sequela de Black Panther e ainda nos apresenta um novo panteão de deuses do universo cinematográfico da Marvel. Portanto, sem mais demoras, vamos começar com o que interessa. Roda o genérico. O episódio abre com a Layla, que agora sabemos ser a mulher do Mark Spector, a desabafar com uma amiga chegada da família. Ou talvez seja mesmo a mãe, não sabemos bem ainda. Mas esta senhora não é estranha a séries baseadas em bandas desenhadas, pois esta atriz também já entrou na série de Gotham. É apenas um pequeno detalhe que acho que gostariam de saber. Layla revela que vai atrás de Mark para o Egito, depois de 10 anos fora da sua terra, o que a acaba por deixar um pouco ansiosa. Layla também revela que não é uma simples ladra de antiguidades, mas prefere intitular-se como alguém que rouba dos ricos e devolve as antiguidades às suas próprias culturas. Algo digno de se fazer, portanto. Mas atenção a este pormenor das antiguidades, porque vai ser importante mais à frente nesta análise. Fica atento. No meio desta conversa inicial, Layla também revela que Mark estava a morar a apenas 20 minutos de distância da sua antiga casa. O que é interessante, porque apesar de Mark não ter controle sobre o seu corpo, que estava nessa altura a ser controlado pelo Steven, o seu subconsciente arranjou maneira de ficar perto da sua mulher ainda assim, o que demonstra a ligação entre ambos, mesmo que Steven não saiba quem ela é. Ora, nesta abertura do episódio, também somos presenteados com mais um passaporte. E como já sabes, caso tenhas visto a análise ao episódio anterior, onde há passaportes, há easter eggs. E aqui não é diferente. O passaporte que Layla e a sua amiga, mãe, não sei, estão a falsificar, revela alguns detalhes verdadeiros sobre Layla e algumas ligações ao seu passado. O passaporte mostra a sua nacionalidade como sendo da República Árabe do Egito e revela que nasceu no Cairo, cidade para a qual agora regressa, daí a sua ansiedade. O passaporte também revela o seu nome completo e é um nome interessante devido ao seu significado. Layla Abdellah El Faweli é o seu nome completo e pode gerar aqui alguma ligação importante, porque Abdellah significa servo dos deuses, isto no árabe tradicional, o que pode significar que a família de Layla pode ter alguma ligação aos deuses egípcios. O episódio anterior revela que Khonshu quer Layla para ser o seu próximo avatar, em vez de Mark. Khonshu has his eyes on her. He wants her as my replacement, and I'm never going to let that happen. Outro detalhe interessante sobre isto é a joia que Layla usa mais à frente no episódio e que ela usa para assassinar o guarda de Anton. Ora, eu acho que essa joia pode ser uma certa herança de família e que a mesma possa estar ligada aos deuses. Mas esta é uma teoria que tem que esperar um pouco mais para ver o que é que o futuro nos traz. Mas, de volta ao passaporte. Nos dados que nos são apresentados nele, também ficamos a saber que Layla não foi evaporada por Thanos quando este fez o seu snap, porque a data de emissão do passaporte mostra a data de 29 de maio de 2019. E assim como Mark Spector, como disse na análise do episódio anterior, os dois escapam ao snap do Thanos. Snap esse que ocorreu a maio de 2018. Mas apesar de tudo isto, esta não é uma fonte muito segura de informação, visto que é um passaporte falso. Mas vamos ver se estas teorias se confirmam nos próximos episódios. Mais à frente, quando a Layla encontra Mark, este diz que ela não devia estar ali, ao qual ela responde com um uso de palavras muito interessantes, dizendo: You should be here. Why? Because my name pisses off a few people in Cairo? Who cares? É bastante curioso o porquê de ela dizer isto e o porquê do seu nome chatear pessoas no Cairo. Pode ser que esteja aqui um enredo interessante sobre a família de Layla. Talvez, sendo o seu pai arqueólogo, este tenha feito algo contra as crenças da região, ou talvez tenha até mesmo descoberto algo sobre os deuses egípcios, ou simplesmente porque o nome da sua família mostra uma ligação aos deuses, como eu disse antes. E isso faz vir ao de cima o repúdio da população para com o nome da família. E tendo em conta que ela ficou fora da terra natal por 10 anos, tem de haver aqui algum mistério que nos está a ser oculto até ao momento. Mas vamos aguardar. Uma ligação que podemos fazer em relação à ligação que Layla tem com os artefactos é que ela partilha a mesma filosofia de Killmonger. Sim, ouviste-me bem. Killmonger, o qual também assaltou o Museu de Antiguidades com o objetivo de devolver o seu conteúdo aos povos de origem, mas é a única ligação que consigo encontrar entre eles. A outra ligação que envolve as Antiguidades vem da parte de Sharon, que ficamos a saber que comanda o Power Broken em Mandipore, e também ela adora Antiguidades porque vemos uma sala inteira cheia delas. Antiguidades essas que foram adquiridas no mercado negro, mercado esse onde a Layla trabalha, por assim dizer. Ora, esta pequena ligação pode querer dizer que as duas já se cruzaram, especialmente se tivermos em atenção a um detalhe que aparece na cena com o Anton, no qual o segurança revela que Layla já esteve presente em Mandipore e que teve umas chatices por lá. Talvez chatices essas com a líder da Power Broker, a senhora Sharon Carter, que atualmente sabemos que não é flor que cheira depois dos eventos que ocorreram em Falcão e o Soldado de Inverno. E se um cameo for incluído na série do Moon Knight, do plantão que já temos do MCU, deduzo que esse cameo será realmente a Sharon, mesmo que seja numa cena pós-créditos. Outro aspecto interessante que foi revelado foi um sobre o pai de Layla. Sabemos que é um arqueólogo. Ora, e o facto de ele ser um arqueólogo levanta logo aqui uma bandeira, porque ele pode ser um dos arqueólogos que foram assassinados no fecheiro da Interpol que foi mostrado no episódio 2. E se quisermos pensar no
pior, pode ter sido assassinado por Mark, ou por uma terceira personalidade muito mais sangrenta, que parece aparecer nas alturas que Mark precisa de fazer algo mais macabro, mas já vamos falar sobre isso. Outro detalhe no meio desta revelação é que o pai de Layla costumava a chamar de pequeno escaravelho, o que pode representar a ligação da família ao escaravelho que todos procuram nesta série, e que este mesmo escaravelho poderá ser muito mais que um GPS para o túmulo da deusa Amit. Outro fator é que a série Moon Knight não tem sido tímida a apresentar uma terceira personalidade, isto para além de Steven Grant e Mark Spector, porque desde que começou a série existem vários pontos que referem a uma terceira personalidade, se estivermos bem atentos. O primeiro vai de encontro com a date do Steven no primeiro episódio, porque se não foi ele que convidou a sua colega de trabalho, e Mark Spector sabemos que é casado, por isso provavelmente não faria, então aqui pode ter sido a terceira personalidade em jogo. Ora, todos os sinais apontam para Jake Lockley, uma potencial terceira personalidade de Mark Spector. Na história da banda desenhada, Lockley é um detetive privado sarcástico disfarçado de taxista, e é exatamente o tipo de homem que espancaria criminosos para obter informações. No episódio 3, nem Steven nem Mark se lembram de ter esfaqueado os bandidos fugitivos e de os ter perseguido até ao penhasco, e claramente estão subtil easter egg Moon Knight a indicar a estreia de Jake Lockley. Mais à frente, na cena de luta fantástica entre o Moon Knight e os seguranças de Anton, o Cavaleiro da Lua é empalado por vários ferros, o que o deveria ter matado, mas como o Deus da Lua revelou numa cena antes, sabemos agora que o fato que Moon Knight usa tem propriedades curativas, e propriedades essas que devem estar ao mesmo nível do Wolverine ou do Deadpool, porque de outra maneira era impossível o Mark ter sobrevivido a todo aquele empalamento. See how you fare against Harrow without the protection of my healing armor. Será interessante ver como Mark se consegue safar sem o seu fato de cerimónia no futuro, visto que Khonshu está agora preso em pedra e Mark não tem acesso ao seu fato, assim como o Deus da Lua revelou no final do episódio. Uma coisa certa, neste episódio vimos Khonshu em bastante ação, e antes do seu derradeiro final, Khonshu iniciou o seu sinal lunar para convocar a comissão egípcia, levando a uma rápida congregação dentro da grande pirâmide de Gizeh, a qual Mark Spector é convidado a assistir através de um portal. Embora liberdades criativas sejam tomadas aqui, a cena da reunião é um easter egg retirado diretamente das bandas desenhadas. O supergrupo egípcio original existia dentro de outra dimensão, mas viajava para o nosso reino mortal através de um portal. Portal esse que era muito semelhante à ponte Bifrost de Asgard, mas que a série Moon Knight optou por colocar o portal num género de parede que aparecia em qualquer lado. Na BD, o portal ficava de facto perto da grande pirâmide de Gizeh, o que é porreiro ver repetir-se de certa forma aqui na série. O encontro de Khonshu com o panteão dos deuses não foi um plano bem sucedido, uma vez que todos os deuses egípcios rejeitaram a sua causa e ficaram em vez disso ao lado de Arthur Harrow. A única exceção foi Yatzil, que é a avatar da deusa Hathor, a deusa da música e do amor. Who are you? I'm Jatsil, Avatar of Hathor. Okay. Aparentemente, essa deusa tem um ponto fraco por Khonshu. A avatar de Hathor conduz Mark de forma subtil em direção ao túmulo de Amit, mas o curioso é como é que a deusa Hathor estabelece uma ligação direta com o Black Panther Wakanda Forever. Ora, na banda desenhada da Marvel, Hathor tem uma aparência felina e é irmã do deus do Pantera Negra de Wakanda, que é conhecido como Bast. Hathor acaba por assumir o manto de Deus Leão em Wakanda, tornando-se uma inimiga do Pantera Negra. O episódio 3 de Moon Knight estreia aqui, portanto, a sua irmã, que poderá potencialmente estabelecer um papel futuro em Black Panther Wakanda Forever. Para além de Hathor, o episódio 3 de Moon Knight também introduz Horus, Osiris, Isis e Tefnut, todos novos deuses no MCU, e todos os 4 personagens egípcios foram representados primeiro na mitologia da banda desenhada da Marvel. Cada um do Divino Quarteto é um membro dos Zined nas bandas desenhadas, sendo que os que tiveram mais destaque foi Isis, Horus e Osiris, que se juntaram, por exemplo, a Thor durante a sua série de banda desenhada em 1975. Considerando a sua ligação ao deus do Turvão e tendo em mente que Thor Love and Thunder apresenta um vilão que se intitula God Butcher, a passagem pelo MCU dos Zined pode ser curta. Quem sabe se não vamos até ver mesmo a personagem de Gore a massacrar completamente o panteão egípcio, só como aperitivo antes de Thor. Vamos ver no que dá isto. Mas com isto, dirigindo-se aos seus irmãos deuses, Khonshu implora-lhes que regressem da sua opulência do Overvoid antes que percam este reino. Return from the opulence of the Overvoid before you lose this realm. Este easter egg revela a forma como os deuses egípcios habituam atualmente dentro de outra dimensão, e o mesmo se aplica à banda desenhada no que toca aos Zined. Se os deuses egípcios do MCU são, na verdade, seres interdimensionais interpretados como divindades pela humanidade, colocam-os na mesma linha que os deuses estabelecidos em Asgard. O reino dos deuses egípcios na Marvel também é conhecido como o Overvoid, confirmando assim que é o lugar que Khonshu menciona durante a sua audição com os seus irmãos, mas para tentar ajudar Mark Spector a encontrar o túmulo de Amit. Yatzil indica Mark na direção do sarcófago de Sanfu, que supostamente contém a localização do túmulo de Amit. Sanfu poderia ser inspirado pelo faraó da vida real, de nome Snefer, o qual tem o legado de ter construído várias pirâmides egípcias ao longo do seu reinado. Esta ligação de Snefer à arquitetura pode explicar o porquê de Sanfu ter sido confiado em particular a ocultação do túmulo de Amit na narrativa da série do Cavaleiro da Lua. E já que estamos a falar do sarcófago, temos de falar de uma ligação importante sobre Anton às bandas desenhadas. Se o Moon Knight é o Batman da Marvel, Anton Mogart poderia ser o Joker. Calma, eu vou-te explicar. O próprio Mark Spector não resiste em fazer essa pequena observação com uma pequena expressão.
So what, this Joker just puts on Norman mock games in his backyard for fun? Anton Mogart foi interpretado pelo ator que faleceu o ano passado, Gaspard Ulliel, mas é mais conhecido pelo seu apelido na banda desenhada da Marvel, o Midnight Man, cujo é um hábil ladrão de arte que jura vingança contra o Moon Knight depois do vigilante o deixar desfigurado. Embora o episódio 3 de Moon Knight não forneça qualquer sugestão de que Anton Mogart é de facto um super vilão da Marvel, podemos apanhar este easter egg quando Khonshu está de pé no topo do relógio e que está a atormentar Mark com as palavras TikTok. Tick-tock, Mark Spector. Tick-tock. Nesse relógio dá para ver que os ponteiros se encontram na meia-noite e ouvimos as badaladas a tocar assim como Moon Knight lança uma daquelas luas e acerta em Anton nas costas. Faz aqui uma pequena referência à personagem de Anton Mogart nas bandas desenhadas da Marvel. You okay? Yeah. You have it? We need a car. Yeah, come on. Tick-tock, Mark Spector. Tick-tock. Ora, para acabar esta análise, temos de falar sobre aquele final de Loucos, que foi tão bonito como alucinante, e que pode trazer grandes implicações para o futuro do MCU. No final do episódio vemos Khonshu e Steven a voltar às estrelas 2000 anos no tempo para poderem mapear as constelações e saberem localizar todo o túmulo de Amit. Mas como é que isso é possível? Ora, entrando talvez em termos científicos, Khonshu conseguiu esta empreitada provavelmente usando a gravidade da Lua, coisa que sabemos da vida real que nos afeta a nós no planeta, e que por isso é que temos marés e coisas do género. Como todos sabem, a Lua é poderosa e sem ela não teríamos vida na Terra, ou pelo menos vida como o conhecemos. Ora, mas o facto do nosso duo levar a Terra 2000 anos para trás no tempo pode trazer grandes implicações para o futuro, porque desta forma, se a Terra viajou no tempo, significa que tudo o que vimos no MCU até agora está tudo basicamente de volta. Temos as Pedras do Infinito de volta, temos Asgard, temos a Hela, temos o Odin, ou seja, está tudo de regresso. E o facto de Khonshu estar preso em pedra agora pode ser ainda mais significativo, porque não sabemos ao certo se ele conseguiu voltar a colocar as coisas como estavam antes de ele mexer nelas. Mas outro detalhe que pode estar aqui a escapar é que Steven diz que está com dificuldades em aguentar o céu naquela forma, o que pode querer indicar que quando ele perdeu as suas forças e os poderes de Khonshu, as coisas podem ter voltado ao normal e este efeito ser um género de boomerang, que apenas durou cerca de 2 minutos ou mais qualquer coisa. Mas mesmo assim pode trazer grandes implicações para o futuro. Teremos de aguardar para ver. Ora, mas assim chega ao fim a análise ao episódio 3 de Moon Knight. Achas que a Terra viajou mesmo no tempo ou está tudo normal como estava antes? Diz-me nos comentários a tua opinião. E diz-me também se consegui mostrar-te algo que não conseguiste ver. Se gostaste do vídeo, já sabes, não te esqueças de deixar um gosto e de subscrever o canal. E para estares por dentro sempre das principais notícias geek, visita tretasdocrão.com e se quiseres apoiar o canal, podes fazê-lo através do Patreon no link da descrição. Agradeço imenso terem assistido ao vídeo, um forte obrigado, eu sou o PM e vemo-nos aqui no próximo.